Paz e graça a todos os amigos, irmãos, colaboradores do Reino de Deus. Esse pequenino que vos fala, Dejaniro Vieira. Queridos amados, passando por aqui hoje para refletir, junto com todos que me ouvem nesse momento, a respeito daquilo que é prioridade em nossas vidas. O que nós temos posto como prioridade? O que, de fato, para nós é prioridade em nossas vidas? Vamos analisar essa questão da prioridade à luz das Escrituras Sagradas. Venha comigo para que a gente possa analisar. O livro de Mateus capítulo 6, no verso 33, nos diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amados, querido, a Escritura, ela traz para nós aqui nesse texto bíblico uma orientação. Qual é essa orientação? O texto está dizendo que a nossa prioridade, a nossa busca pela prioridade é os interesses do reino. Porque o texto está dizendo buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Ou seja, buscar em primeiro lugar, colocar como prioridade para as nossas vidas os interesses do reino. Vamos analisar melhor. Quando nós entramos em uma empresa, o interesse daquela empresa, o funcionário ele tem que agregar, ele tem que se mobilizar, ele tem que se movimentar e contribuir para os interesses daquela empresa. E normalmente os interesses das empresas é o crescimento do lucro financeiro, é a expansão, é expandir. Claro, obviamente, a pessoa começa com um comércio pequeno, né, um mercadinho, um salão de beleza, e a ideia dela ali é expandir, é crescer. Dali a pessoa já vai estar com outro mercadinho, com outro salão de beleza. Daqui a pouco ela já cria uma rede de mercadinhos, uma rede aí de salão de beleza, e assim é válido para qualquer tipo de comércio. O empresário, o dono da empresa, ele tem em mente que ele quer crescer, ele quer expandir. Mas para que isso ocorra, os funcionários que ali estão trabalhando para aquela empresa, em prol daquela empresa, os funcionários que ali estão, eles trabalham justamente para o crescimento dessa empresa. E para que essa empresa cresça, é necessário ele priorizar os interesses da empresa. A prioridade ali é o interesse da empresa. Tudo que diz respeito ao interesse da empresa para a expansão e crescimento da empresa. É assim que funciona. Agora vamos analisar esse texto. O texto diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, será que nós estamos priorizando de verdade o reino de Deus? Será que nós estamos priorizando de verdade? Olha o texto. Vamos analisar o texto. O texto diz: buscai em primeiro o seu reino e a sua justiça. Ou seja, colocar em primeiro lugar, a prioridade é o reino. Será que estamos dando prioridade mesmo ao reino? Ou o nosso trabalho vem em primeiro lugar? Ou as coisas da nossa vida pessoal e particular vêm em primeiro lugar? Por exemplo, para a gente entender, se a gente às vezes fala de fazer um trabalho evangelístico, aí está chovendo, algumas pessoas não vão. Por quê? Porque está chovendo. Mas acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para ir bater a carteira, para ir bater o ponto, né, da carteira assinada lá, para bater o ponto do trabalho secular. Porque se ela não for, o patrão corta. Você já observou que se você deixar de fazer os trabalhos que são prioridades para o reino, o patrão celestial não corta aquilo que diz respeito ao que ele coloca na tua mesa? Ele não corta. Mas o patrão da terra, se você deixar de ir, ou atrasar, ou faltar, ele corta. E, consequentemente, pode, te mandar embora. Então entenda que o patrão celestial jamais te mandará embora. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias da tua vida. Ele não te manda embora. Ele diz que é ele que te dá força, que te sustenta e que te coloca as coisas na tua mesa, na tua vida. Mas observe, a gente dá prioridade ao trabalho do reino. O que é buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça? É priorizar as coisas do reino. E a prioridade do reino, qual é a prioridade do reino? A prioridade do reino é almas. A prioridade das empresas aqui na Terra é lucro financeiro. E a prioridade do reino é lucro de almas.
Buscai as almas, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a prioridade do reino são as almas. E o que você está fazendo para que essa prioridade aconteça? Será que você tem priorizado, de fato e verdade, as coisas do reino? Observe. Eu citei aqui sobre o evangelismo. Está chovendo, muitos não vão. Priorou ir para o culto. Está chovendo, não vai. Isso é priorizar? Mas se for para o trabalho, você vai. Se você tiver com uma causa na justiça, naquele dia, naquela data, naquela hora marcada, você não atrasa nem um minuto, porque se atrasar, você sabe que está passivo de bater revelia e você perder a sua causa. Mas para que você não perca a sua causa, você chega até com 1 hora de antecedência. Você vai voar, vai fazer aquele voo para aquelas velhas férias, né? Aquela velha viagem tão sonhada. O aeroporto diz, para fazer o check-in você tem que chegar com 1 hora de antecedência. Mas quando é para um trabalho evangelístico, para uma reunião, um culto, algo ligado ao reino, que é da prioridade do reino, você marca 5 horas, o povo chega a 8, 7. Eu lhe pergunto, existe de fato e verdade prioridade? Eu estou falando de vidas, de almas, a prioridade do reino. Busque, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Ou seja, qual é a prioridade do reino? O que o reino necessita? O reino quer almas, pessoas convertidas, pessoas alcançadas para Cristo, em Cristo. Mas para que isso aconteça, eu e você devemos priorizar o reino. Mas não é assim que tem feito, não é assim que tem acontecido. Infelizmente, não é desse jeito que tem acontecido. E aqui eu fico analisando essa questão do atraso, a questão de priorizar. Observe, às vezes a gente fala de fazer um trabalho, seja ele qual for, um trabalho beneficente, um trabalho solidário, um trabalho evangelístico, um trabalho de você alcançar as vidas. Isso tudo tem custo. Mas entenda, as pessoas dão mais valor às coisas material e terrena do que esse tipo de investimento. O que acontece? A pessoa tem coragem de comprar um aparelho celular de R$1.000, de R$500, uma TV de 50 polegadas, divide de 12 vezes e paga 2.000, quase 3.000. Uma geladeira duplex, triplex, enfim. São eletrodomésticos que com uma queda de energia, um curto, o celular caiu da mão, quebrou, perdeu. Qual o valor mesmo de uma alma, hein? Para que se faça esse investimento nela. O problema é que muitos não adquiriram essa consciência. A consciência de que buscar, em primeiro lugar, o reino, não é você estar enfiado dentro de 4 paredes, não. Não. Buscar o reino é você buscar os interesses do reino. E quais são os interesses do reino? E a prioridade do reino? Os interesses do reino são almas, são as vidas. E aonde é que está a maior quantidade de pessoas descrentes, pessoas que precisam ser alcançadas por Cristo? Aonde é que está a maior quantidade de pessoas? Está onde? Na rua, né? Nos becos, vielas, nas comunidades. Está lá do lado de fora, está externo e não interno. Mas observe que a prioridade de muitos e o olhar de muitos não está para a alma que está lá fora. Por quê? Porque as pessoas gastam 1.000, 2.000, às vezes muito mais, em festividade de grupo do Senhor, grupo da Senhora, novo convertido, ovelhinha de Cristo, enfim, são tantos nomes que a gente até se perde. As pessoas gastam muito dinheiro nas festividades de final de ano. É uma festividade atrás da outra, eu nunca vi tanta festividade. Por que que se festejam tanto, se tem tantas almas perecendo e precisando ouvir a mensagem de Cristo? Priorizar o reino. Busque, pois, em primeiro lugar o reino. Bom, se eu vou buscar em primeiro lugar o reino e colocar o reino em primeiro lugar na minha vida, eu tenho que ver quais são os interesses do reino. E o interesse do reino são as almas. E essas estão lá fora perecendo, esperando por mim e por você. E nós colocamos, verbalizamos, né, que nós amamos a Cristo, amamos o Senhor. Eu fico tentando entender essas coisas, sabe? A prioridade do reino é vida. Os interesses do reino é vida. Jesus Cristo veio para salvar vidas. E preparando pessoas para que essas pessoas vá também e façam a mesma coisa. Salvar vidas. A prioridade do reino sempre foi vida. Deus mandou o seu Filho amado por causa das vidas. Ele veio por causa das vidas e enviou pessoas por causa de vidas. A prioridade do reino e os interesses do reino é vida. São almas. Aí eu vejo pessoas que fazem, como eu falei, investimento em tanta festividade,
mas não tem coragem de fazer investimento para alcançar vidas. As obras missionárias nesse país está cada vez mais escassa, está cada vez mais sumindo. Buscar, pois, o reino de Deus em primeiro lugar. Colocar o reino acima de tudo. Colocar o reino acima da minha prioridade. Quantas vezes a gente deixa de estar e de fazer um trabalho evangelístico, mas nunca deixamos de estar no nosso trabalho pessoal e particular. Damos interesse em construir casas, damos interesses a construir uma série de coisas. Mas a prioridade é o reino, que deveria ser prioridade. Infelizmente, não é assim que funciona. Priorizar o reino é você ir atrás de almas, de vidas. Quantas vezes você já foi lá dentro no presídio? Quantas vezes você já foi em um hospital debruçar num leito de alguém que você nem conhece, não sabe quem é aquela pessoa? Chorar por ela, clamar, pedir a Deus por ela. Quantas vezes você já foi num asilo, sentar para ouvir as lamúrias de um velhinho, de um senhor, de uma senhora? Quantas vezes você já sentou do lado deles para ouvir lá no asilo? Quantas vezes você emprestou o seu ombro para que ele chorasse? Quantas vezes você emprestou os seus ouvidos para que ele contasse as histórias dele quando jovem? Quantas vezes você foi lá orar por ele? Porque a família, os filhos, depois de criados grandes, cada um seguindo o seu caminho, enfiou o seu pai e a sua mãe em um asilo, largou eles lá, esqueceram lá. E você, quantas vezes foi lá emprestar a sua vida para aquela pessoa? Quantas vezes você esteve nas ruas, nas calçadas? Aquela pessoa que está deitada lá, sentada numa calçada, jogada. Como muitos dizem, né? A escória da sociedade. Quantas vezes você foi lá levar um alimento para ela? Quantas vezes você foi levar um cobertor? Quantas vezes você foi emprestar o seu ouvido, o seu ombro para ela chorar? O ouvido para ouvir as lamúrias, as lamentações dela? Quantas vezes você foi dar um abraço nela, fedida mesmo? Ela está fedida, suja, maltrapilho. E você foi lá dar um abraço nela? Prioridade do reino é vida. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino. Buscar os interesses do reino em primeiro lugar. Buscar os interesses do reino em primeiro lugar. Fica aqui essa pequena reflexão que a gente para tentar entender. Pega esse texto, usa como base, coloca na vida. Pega a prioridade do reino, os interesses do reino, para que o reino cresça, para que o reino venha a expandir. Mas sabe qual é o problema? O interesse de muitos hoje não está na expansão do reino. Não está na prioridade do reino. Está em qualquer outra coisa, menos na prioridade, os interesses do reino. O interesse do reino são vidas. Vidas que estão nas calçadas, precisando de um alimento. Você foi lá? Pessoas que muitas das vezes estão aí na periferia, na comunidade onde você mora, precisando de um quilo de alimento. Não estou dizendo que você vai resolver a situação da pessoa, mas podemos amenizar. Foi lá? Bateu na porta? Levou ajuda? Pessoas que estão nas calçadas, pessoas que estão no asilo, pessoas que estão dentro do presídio, pessoas que estão em diversos lugares, precisando ouvir uma palavra, precisando de alguém. Você é esse alguém. A prioridade e os interesses do reino são vidas, são almas. E você já se mobilizou, se movimentou para alcançar as prioridades e os interesses do reino? Buscais, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas as quais o texto fala as 3 coisas básicas na vida do homem: o comer, o beber e o vestir. E o texto diz: e todas essas coisas o Pai lhe concederá. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, ainda em Mateus 6. Vai ficar para um outro vídeo. Eu quis hoje trazer apenas esse verso 33, que é a prioridade. Será que priorizamos o reino de Deus mesmo, de verdade? O reino e os interesses do reino são prioridades para nós? Será? Ou a nossa prioridade é qualquer outra coisa, menos os interesses do reino? Fica aqui essa reflexão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz de Cristo. Beijo no teu coração. Se você gostou, compartilhe, delete, faça o que você quiser. Você é livre. Se você quiser, siga-nos, deixe seu like,
lá nas nossas redes sociais. No YouTube, você digita Manancial FM Salvador, você vai encontrar lá os nossos vídeos de muitos trabalhos, de tudo aquilo que Deus tem permitido que a gente venha fazer e aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. No YouTube, Manancial FM Salvador. No Instagram também, Manancial FM Salvador, ok? Tudo junto. Manancial FM Salvador no Instagram, Manancial FM Salvador no YouTube, tudo junto. E no Facebook, Dejaniro Vieira. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, a paz de Cristo. Beijo no teu coração, um forte abraço.